Olá pessoal, a gente começa agora mais uma aula de cálculo diferencial integral e o tema de trabalho hoje são as integrais imediatas. Quem está aqui é o professor André. Para discutir a questão de integração imediata ou primitivação, como também é conhecida, ou ainda como antiderivação, grosso modo o que a gente vai fazer é o caminho contrário do que vocês estavam fazendo até agora. A ideia é a seguinte: até então, dada uma certa função, vocês lidaram com uma série de técnicas para encontrar a derivada dessa função. E por meio dessa derivada fazer uma série de análises a respeito do comportamento da função. O que a gente vai fazer agora é, na medida do possível, encontrar uma função cuja derivada é conhecida. Por isso a gente vai falar aqui em primitivação ou antiderivação. Então, se a derivada de uma certa função f maiúsculo é uma certa função f minúsculo, a gente pode dizer que f maiúsculo é uma primitiva da f minúsculo. Um exemplo bem simples. A derivada de x ao quadrado é 2x. Portanto, x ao quadrado é uma primitiva de 2x, ou seja, é uma função cuja derivada é 2x. Ou seja, x ao quadrado é uma antiderivada da função 2x. Veja que 2x não é a única. Veja que x ao quadrado não é a única primitiva de 2x. Se eu tomar a função x ao quadrado mais 1, ou x ao quadrado mais 2, ou x ao quadrado mais 3 e assim por diante, todas elas têm como derivada a função 2x. O que me mostra que a antiderivada não é única. Nesse caso, qualquer constante que eu some à função x ao quadrado vai dar origem a uma função que vai ser primitiva da função 2x. Note que a derivada com relação a x de qualquer função com formato x ao quadrado mais c vai ser sempre 2x. Portanto, a gente fala que x ao quadrado mais c é a primitiva mais geral de 2x, ou que a função 2x tem uma família de primitivas, todas as funções do tipo x ao quadrado mais constante. Veja outro exemplo. A gente analisou, quando estava trabalhando com derivadas, um conceito físico que é o conceito de velocidade. Supor que v é a velocidade de um certo carro ou objeto em movimento e essa é sua posição. A gente viu que a velocidade nada mais é que a derivada dessa posição com relação ao tempo. Eu posso também falar, agora em outros termos, que a posição é uma primitiva da velocidade, ou seja, uma função cuja derivada é a velocidade. Do mesmo caso que aconteceu no exemplo anterior, a função s somada a qualquer constante também é uma primitiva da função velocidade. Em termos do carro, o que significa somar essa constante ao nosso S, a nossa equação da posição? Significa que eu estou somando uma certa constante ao odômetro. E o que significa somar isso? Significa que eu estou medindo a distância a partir de um ponto diferente, o que não altera para mim a velocidade. Posso colocar de um modo geral que todas as primitivas de uma função f são sempre da forma uma função f', cuja derivada é essa f', só que essa f' somada com uma constante. A gente vai utilizar uma notação para primitiva, que é a notação que vem do estudo da integral definida, que é a integral que vai remeter para mim a ideia de soma. Então, a partir da notação de somatório, eu tenho, para representar uma integração definida, esse símbolo aqui, que nada mais é que nosso símbolo de somatório, abre aspas, esticado. Acontece que a gente não está lidando aqui com integral definida ainda. A gente está apenas tentando
determinar funções cuja derivada é conhecida. Então, eu vou indicar que a primitiva ou a integral indefinida de uma certa função f com relação à variável x é uma função f mais constante se a derivada dessa função f for a nossa função f'. Vamos pensar no caso mais simples possível. Qual é a primitiva da função f igual a uma constante? Ou seja, quem eu derivei para ter obtido como resposta uma constante? Essa é fácil. Para que quando eu derivasse ou encontrasse uma constante, eu teria que ter a nossa função constante multiplicada por x. Ou seja, constante multiplicada por x é uma primitiva ou uma antiderivada da nossa função constante. Em notação de integral, a integral de uma constante com relação a x nada mais é que essa constante multiplicada por x mais uma outra constante, que é a nossa constante de integração. A gente pode fazer uma analogia aqui bem interessante. Encontrar primitivas é parecido com encontrar raiz quadrada de números. Se a gente tiver sorte, a função que a gente está querendo integrar ou a função que a gente está querendo antiderivar é uma função cuja integral é imediata, que é o que a gente está tratando aqui nesse primeiro momento. É como se eu estivesse calculando o número raiz quadrada de números quadrados perfeitos. Qual é a raiz quadrada de 25? Eu posso utilizar o raciocínio inverso e pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 25. Analogamente, a gente pode reconhecer uma função como uma derivada, e aí a gente pode encontrar a primitiva simplesmente desfazendo o processo de derivação. Acontece que isso é muito simples para polinômio. Essas são as integrais imediatas que a gente está trazendo aqui nessa aula. Também tem outras, de algumas outras famílias de funções que a gente já vai ver na sequência. Agora, se eu quero encontrar a primitiva, por exemplo, da função x, eu posso pensar 2x é a derivada de x ao quadrado. Faltou elevar isso daqui ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é uma primitiva de 2x. Mas eu quero saber quem é a primitiva de x. Ora, para que eu obtenha como resposta apenas o x, a função que eu estou derivando tem que ser tal que o 2 que multiplica o x no processo de derivação desapareça. E como é que esse 2 desapareceu? É porque a nossa função está dividida por 2. Veja só, se eu derivo x ao quadrado, eu obtenho 2x. O 2 que multiplica o x cancela esse 2 e eu fico com x. Logo, quem é a primitiva da função x? É a função x ao quadrado sobre 2. Usei apenas um raciocínio inverso do processo de derivação. Posso confirmar a minha hipótese apenas derivando x ao quadrado mais 2 e confirmando que a derivada de x ao quadrado mais 2 com relação a x é x, o que valida a minha hipótese. E quem seria então a primitiva de x ao quadrado? Vamos pensar, x ao quadrado tem que ter como primitiva alguma função que tenha expoente 3. Então, a primitiva de x ao quadrado, na primitiva de x ao quadrado, eu tenho que ter o termo x ao cubo. Acontece que se eu derivar x ao cubo, eu vou encontrar 3x ao quadrado. Mas eu quero apenas o x ao quadrado. Então, eu tenho que ter algum fator que cancele esse 3 que está multiplicando, que é esse termo aqui dividindo. Então, se eu derivo x ao quadrado sobre 3, eu obtenho 3x ao quadrado sobre 3, o 3 cancela o 3 e eu fico só com x ao quadrado. Logo, a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Posso colocar isso de uma forma genérica. A primitiva ou a integral definida de x elevado a um certo expoente n com relação a x
é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Esse n mais 1 desfaz para mim o processo de derivação. E quando eu divido por n mais 1, ele desfaz o processo de multiplicar a nossa função por esse expoente. E aqui eu acrescento uma constante, lembrando que qualquer constante que for acrescentada a essa nossa primitiva mais básica também vai ser uma primitiva. Note que a gente está lidando aqui com casos que n é diferente de menos 1. Essa fórmula não pode ser aplicada nessa situação, senão eu cairia em um absurdo do tipo: a integral de x elevado a menos 1 é x elevado a menos 1 mais 1, que é x elevado a 0 dividido por 0. Mas isso não está definido. Ora, quem é então a primitiva dessa função no caso em que n é menos 1? A gente já viu isso. Se o n é igual a menos 1, a nossa função é equivalente a 1 sobre x. E aí, encontrar a primitiva de 1 sobre x implica em se perguntar quem eu derivei para obter a função 1 sobre x. E a resposta é que eu derivei o logaritmo natural. Portanto, a integral de 1 sobre x com relação a x é o logaritmo de x mais uma constante. Só que o nosso logaritmo só é definido para valores de x maiores do que 0. E a nossa função era definida para todos os reais exceto o 0. Como é que eu faço, então, para integrar essa função no caso em que x é menor do que 0? Ora, no caso em que x é menor do que 0, ln de x não está definido. Então, ele não pode ser uma primitiva. Porém, se eu tomar ln de menos x, meu problema está resolvido, porque aí o meu x, que era negativo, por conta desse menos, se torna positivo. E aí a gente pode colocar isso em uma única expressão, dizendo que a integral de 1 sobre x com relação a x é o ln do módulo de x, o que me livra de ter que trabalhar com situação 1 no caso de x ser positivo, uma situação 2 no caso de x ser negativo. A fórmula, nesse caso, vale para todos os valores de x, exceto, claro, onde essa função não estiver definida, que é no 0. Uma outra integral imediata é a integral da função exponencial. A gente sabe que uma função do tipo e elevado a x tem como derivada a própria função. Logo, ela tem que ter como integral a própria função. Quem eu derivei para obter exponencial de x? Eu derivei exponencial de x e aí eu acrescento uma constante, porque todas as funções dessa família, quando derivadas, resultam na exponencial de x. Além dessas, a gente tem também as primitivas ou as integrais definidas do seno e do cosseno. Basta eu lembrar que a derivada com relação a x do seno é o cosseno e que a derivada com relação a x do cosseno é o menos seno, para obter duas novas relações. Quem é a integral do cosseno? Quando eu faço isso, eu estou me perguntando qual função que eu derivei para obter o cosseno. Ora, eu derivei o seno. Qual função eu derivei para obter o seno? Opa, não é o cosseno, porque quando eu derivo o cosseno, eu obtenho menos seno. Então, para que eu obtenha o seno positivo, é porque eu tinha que ter na função que está sendo derivada um sinal de menos, o que me leva ao seguinte resultado, que a integral do seno de x com relação a x é menos cosseno de x. Cuidado para você não se confundir. As derivadas têm como consequência imediata as integrais, mas aí você precisa só parar para pensar um pouquinho na questão dos sinais. Ótimo! Dois exemplos para a gente finalizar. Encontra a integral indefinida da função 3x mais x ao quadrado com relação a x. Note que como a gente está desfazendo os processos de derivação, as propriedades que a gente tinha para a derivada continuam válidas quando a gente trabalha com integração. Ou seja, eu posso pensar nessa integral como sendo a integral de dois termos independentes. Primeiro eu posso pensar no termo 3x. Quem eu derivei para dar origem a 3x? Bom,
Para ter um termo de primeiro grau é porque na minha função original eu tinha um termo de segundo grau. Acontece que quando eu derivo a função x ao quadrado, cai um 2. Então eu preciso dividir por 2 para cancelar esse 2 que veio do processo de derivação. Logo, a primitiva de 3x é 3x ao quadrado sobre 2. E quem é a primitiva de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. Pela mesma razão, se eu derivo x ao cubo, eu tenho o fator 3 multiplicando. Esse fator não existe na minha integral. Então, na função primitiva, eu tenho um 3 dividindo. Mais uma constante de integração, está resolvido. Um segundo e último exemplo, calcular a integral de seno de x mais 3 cosseno de x. De novo, eu tenho uma soma de funções. E se eu tivesse uma diferença, o raciocínio seria similar. Seno de x, quem é a integral? Quem foi a função que eu derivei para dar origem ao seno? Opa, a função que eu derivei para dar origem ao seno foi a função menos cosseno. Quem eu derivei para ter a função 3 cosseno de x? Para poder ter esse 3 aqui, esse 3 é uma constante multiplicando a função. Então, na nossa função original também tinha esse 3. Quem eu derivei para ter o cosseno como resposta? Eu derivei o seno. Portanto, a integral procurada é menos cosseno de x mais 3 seno de x mais constante. Algo para você pensar. Se eu tivesse aqui um produto, eu poderia separar uma integral de um produto de funções como o produto de duas integrais? Lembra como é que você fazia a derivada de um produto? Bastava derivar os termos e multiplicar os resultados? Não era bem assim, né? Então, isso também vai acontecer com integral. Quando eu tenho no meu integrando, ou seja, nessa posição aqui, um produto de funções, isso que eu estou fazendo deixa de ser válido. Eu não posso separar, integrar cada pedaço e acreditar que a minha resposta é apenas a combinação desses dois pedaços por meio de uma multiplicação. Para que eu possa integrar um produto, eu preciso pensar em algo que me remeta a desmanchar a regra do produto, da derivação. Mas isso fica para uma próxima aula. Por hoje a gente encerra aqui. Existe um tanto de questões para você trabalhar na lista a respeito dessas integrais imediatas, ou primitivas, ou antiderivadas, como você preferir chamar, e também alguns exemplos de problema que utilizam esse conceito de integral indefinida, por exemplo, no estudo de movimento. Eu conheço a função velocidade, eu quero saber a função posição. Basta eu resolver uma integral indefinida, ou fazer um processo de antiderivação. É isso aí, moçada. Até uma próxima.